Salve pessoal, aqui é o Léo, professor de Biologia, tudo bem? Então voltamos para mais uma dica para o Enem. O tema de hoje é osmose. Osmose é um tipo de transporte de membrana, passivo, sem gasto de energia e muito frequente nas provas. Então acompanhe essa dica aqui, que dessa vez eu vou usar o meu computador e a dica vai ser no estilo gameplay. Vamos lá! Então, pessoal, para a gente entender o transporte por osmose, a gente precisa relembrar da membrana. A membrana é uma estrutura da célula que reveste, delimita e controla realmente a entrada e saída de substâncias da célula. Ela é formada por uma dupla camada de lipídios e ali no meio dessa dupla camada está cheio de proteínas, né? Proteínas que facilitam o transporte, que reconhecem substâncias. Então é uma estrutura bem importante para a célula. Quando a gente fala da osmose, osmose é sempre transporte de água, de solvente pela membrana. E quando ocorre a osmose, a membrana ela se comporta de forma semipermeável. Bom, na osmose, a água passa pela MSP, pela membrana semipermeável, sempre em resposta a um aumento de pO. pO é a pressão osmótica, e a pressão osmótica nada mais é do que a tentativa do soluto, das outras substâncias dissolvidas na água, né, passar por essa membrana. Essa definição de osmose ela é um tanto complexa, mas fica fácil a gente entender o que é osmose construindo um modelo. Então veja aqui, ó, eu tenho um recipiente, coloquei um recipiente aqui, ó, e ali no meio desse recipiente eu coloquei uma membrana semipermeável, dividindo esse recipiente em dois compartimentos. Eu chamei ali um compartimento de compartimento A, o outro compartimento de compartimento B. No compartimento A, eu vou colocar um certo volume de água. Isso aqui é água, ó, água destilada. Do compartimento B, eu vou colocar exatamente o mesmo volume de água. Muito bem. Do lado A, eu vou dissolver uma certa massa de sal. E do lado B, eu vou dissolver uma massa menor de sal quando comparada com aquela que eu coloquei em A. Então eu tenho ali em A e em B duas soluções. A solução A é uma solução de maior concentração. Lembre-se que a concentração é a massa pelo volume da solução, né? A massa de soluto pelo volume da solução. Então a concentração aqui ela é maior em A e ela é menor em B. A gente disse que a solução A ela é hipertônica em relação a B. E a solução B ela é hipotônica em relação a A. Muito bem, pessoal. Esse meu sistema aqui ele está em desequilíbrio. Existe um gradiente de concentração aqui. Bom, o que acontece? Como o soluto está em maior quantidade aqui do lado A, ele tenta passar para o lado B. Há uma tentativa aqui, ó, do soluto passar pela membrana, só que a membrana, ela não deixa o soluto passar. Então, ó, observa aqui o que vai acontecer com o soluto, ó, ele bate na membrana e permanece em A. O soluto, ele tenta passar, mas ele não consegue passar pela membrana. Como o soluto não consegue passar, a pressão osmótica aqui do lado A, ela vai aumentando. Esse lado aqui é um lado de maior pressão osmótica. E aí, ó, osmose. Em resposta a esse aumento de pO, quem que sai de B para A para deixar as duas soluções em equilíbrio de concentrações? A água. A água ela sai do lado B e ela se desloca para o lado A. Esse movimento de água a gente chama de osmose. Então a regrinha da osmose, que a gente aplica basicamente em todo exercício, é a seguinte, ó. Água é transportada por osmose, sempre em direção aonde a pressão osmótica é maior. E a pressão osmótica é maior no meio hipertônico. Portanto, o meio hipotônico é ele que perde água. E o meio hipertônico é ele que ganha água. Aqui a gente está vendo isso, ó. O meio hipotônico perdendo água para o meio hipertônico. Esse movimento a gente chama de osmose. Então olha só, se eu pegar uma célula e colocá-la num meio hipotônico, ou seja, a concentração dentro da célula é maior do que a concentração de sais fora. Aonde que a pressão osmótica é maior aqui? Dentro ou fora da célula? Sempre no meio hiper. Então a pressão osmótica é maior aqui dentro.
Em resposta a essa pressão osmótica, a água que está lá fora, ela entra por osmose. Então a célula ganha água, fica cheia d'água, ela acaba ganhando também volume. Agora, se eu pegar uma célula e colocá-la no meio hiper, a concentração fora da célula é muito maior do que a concentração dentro. Onde que a pressão osmótica é maior? A pressão osmótica vai ser maior do lado de fora da célula. Então, em resposta à pressão osmótica que é maior do lado de fora, a água que está lá dentro, ela sai por osmose, tá certo? Então, essa célula, nesse caso, ela perde água, tá ok? Muito bem, pessoal. Os dois casos mais importantes de osmose envolvem células animais e vegetais. Aqui acontecem coisas diferentes. Olha aqui, ó, essa célula no seu estado normal. Ela está ganhando água na mesma proporção que ela está perdendo. A mesma coisa que acontece com a célula vegetal. Ela ganha água na mesma proporção que ela está perdendo. Como não há um desequilíbrio no ganho e na perda, essas duas células aqui, normais, elas se encontram em meio isotônico, elas estão em equilíbrio com o meio. Agora, observa essa célula aqui, ó, essa hemácia. Ela está ganhando muita água, está ganhando tanto que ela ficou cheia d'água e chegou até a estourar. A membrana plasmática dela sofreu lise. A célula ficou túrgida e estourou. Aqui a célula vegetal, ela também ganhou muita água. Olha só como é que ficou o vacúolo dela, cheia d'água. Essas duas células aqui, ó, estão colocadas em meio hipotônico, tá certo? Elas ganharam água, então a pressão osmótica lá dentro era maior. Já aqui, ó, do outro lado, nessa terceira coluna, nós temos duas células, a animal e a vegetal, que elas estão perdendo água, por osmose também. O meio é hipertônico, porque a pressão osmótica é maior do lado de fora. Assim, a água que está lá dentro sai por osmose. Tá ok? Bom, como é que eu penso osmose no Enem? Num exercício como esse, caiu na UF em 2015. Ele fala de hemácias que foram colocadas em 3 soluções. Ele chamou as soluções de A, B e C. E essas 3 soluções, elas têm concentrações diferentes. Aí houve variação nos volumes dessas células após certo tempo. O exercício pergunta qual a tonicidade, qual a concentração em relação ao citoplasma das soluções A, B e C. Então vamos lá, olha, quando eu coloco uma célula na solução A, olha só o que aconteceu com o volume dela, aumentou. Essa célula foi colocada em meio hipotônico, já que ela ganhou água e o volume aumentou. Já a célula que foi colocada na solução B, ela manteve o mesmo volume. Mantendo o mesmo volume, portanto, ela está em meio isotônico. Em meio isotônico, o volume não se altera, o ganho e a perda é na mesma proporção. Já a célula que foi colocada na solução C, olha só, ela perdeu o volume diminuiu ao longo do tempo. Então essa célula foi colocada em meio hipertônico, ela perdeu água por osmose. A pressão osmótica era maior do lado de fora, assim a água saiu da célula. Então, ele te dá um gráfico com 3 soluções, a variação do volume ao longo do tempo. E aí você tem que identificar os meios em que essas células se encontram, né? Se há um ganho de volume da célula, o meio é hipo. Se não há alteração, o meio é iso. E se há uma perda de volume, o meio no qual a célula se encontra é um meio hipertônico, tá bom? Então é isso, pessoal. Não se esqueça que a osmose é um tema que volta e meia também aparece relacionado a algumas situações cotidianas. Quando a gente fica na piscina, por exemplo, a água é um meio hipertônico, a gente perde água pela ponta dos dedos, né? Eles ficam enrugados. Ou mesmo quando se tempera uma salada com antecedência, o meio hipertônico que é gerado devido ao sal em cima das folhas faz com que as folhas percam água, elas ficam murchas. Então essas situações cotidianas, assim, elas são também importantes quando se trata de osmose e o Enem pode também abordar, tá bom? É o seguinte, vai ter uma lista de exercícios sobre o tema lá na descrição do vídeo no YouTube e eu queria pedir para vocês, já dizendo isso, né, que se inscrevam no YouTube e aí no meu perfil do Insta, se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo, comente, assim você permite que essa informação possa chegar a mais gente, tá ok? Um grande abraço, até a próxima!